Tem uma frase de Nietzsche que é muito forte. A tarefa mais difícil é a de ser você mesmo. O lixo está empilhado e você tem que cavar até achar o seu eu. A gente passa a vida inteira tentando se encaixar na escola, no trabalho, nos grupos sociais. Tentamos ser o que a cidade espera, o que a família cobra. E aí, quando a sociedade, por alguma razão, olha para você e diz: você não serve, você é um lixo, o chão some, a dor da rejeição é uma das poucas dores que parece ter a intenção de nos desumanizar. Mas e se esse rótulo de lixo que atiram para você pode ser na verdade a sua matéria-prima? E se a sua rejeição fosse o mapa para um poder que as pessoas normais jamais teriam? É sobre isso que vamos falar usando o mundo de Gachakuta. O mangá não é só sobre o lixo físico, mas também sobre o lixo social, sobre o que fazemos com os descartes emocionais e existenciais que a vida nos empilha. Hoje vamos ver a história de Rudo e sair com algumas coisas para transformar a nossa própria dor em poder de batalha. Se você está aqui para refletir, para escutar enquanto faz alguma coisa, ou simplesmente para buscar sentido na sua própria bagunça, já se inscreve e curte porque realmente vai me ajudar bastante. Se você já viu meus outros vídeos, verifica se você já está inscrito. O mundo de Gachakuta é dividido por um muro literal e simbólico. De um lado, a cidade que vive do descarte, do outro, o abismo, o lugar para onde vai tudo que a sociedade considera inútil. O lixo, e pior ainda, os condenados e os rejeitados. E é aí que encontramos Rudo, o garoto que vive limpando o lixo para se sustentar. A cena em que Rudo é incriminado pela morte de seu pai adotivo é o clímax narrativo da rejeição absoluta. A sociedade nem sequer lhe deu o benefício da dúvida. Ele é, de repente, jogado no abismo, condenado a ser Geber, lixo humano. A narrativa de Gachakuta espelha aqui a grande questão de Nietzsche do ressentimento. Nietzsche argumenta que quando um indivíduo é oprimido ou condenado por um sistema, ele pode ter duas reações. A primeira é o ressentimento destrutivo, a vingança vazia, o ódio que corrói por dentro. A segunda é a transvaloração de todos os valores. Rudo, jogado no lixo, descobre que os objetos descartados possuem alma, um poder chamado Geber. Ele tem a capacidade de usar esse poder. Qual é a lição filosófica aqui? O lixo não é o objeto, é a categoria que a sociedade inventa para manter os status. A sociedade te rejeita porque sua existência desorganiza o sistema dela. Tudo pega os descartes e os transforma em armas. Nós podemos fazer o mesmo com nossas falhas, traumas e desajustes. O paradoxo do rejeitado é este. A sua força está, ironicamente, naquilo que o mundo tentou descartar em você. E essa lição nos leva diretamente à dor pessoal, ao momento em que a injustiça nos atinge. A cena em que Rudo é abandonado por todos, pelos amigos, pelo sistema, pela justiça que deveria defendê-lo, é o inferno de Dante pessoal dele. Ele cai no abismo não por um crime, mas por uma falha do sistema social em reconhecê-lo como humano. Quando você é rotulado de lixo pela sociedade, seja por um erro que você cometeu, seja por uma injustiça que sofreu, você está enfrentando o que os estoicos chamam de coisas externas, eventos que estão completamente fora do seu controle. O julgamento alheio, a traição, a fofoca, o sistema que te ignora, a punição injusta, tudo isso são externos. E qual é a grande lição de Sêneca? Não é porque as coisas são difíceis que não usamos, é porque não usamos que elas são difíceis. Traduzindo isso para a vida de Rudo e para a nossa, você não pode controlar o fato de ter sido jogado no abismo, que para nós seria uma rejeição. Mas você pode e deve controlar sua reação a ele. Muitos jovens hoje se afundam na dor porque tentam controlar o incontrolável, tentar forçar a aceitação de quem te descartou, perder tempo se explicando para quem já decidiu te odiar, permitir que a opinião alheia defina seu valor. A lição estoica de Gachakuta é: Rudo para de tentar provar sua inocência para a cidade que o rejeitou. Ele direciona sua energia para dominar o Geber, o único poder que ele realmente controla naquele novo mundo. E o que isso significa pra gente? Significa que a energia é finita.
e você tem que canalizá-la para o seu mundo interno, para suas ações, seu aprendizado, suas habilidades e principalmente sua interpretação da realidade. Se a sociedade te chama de lixo, você não pode controlar o nome, mas você tem o poder absoluto de não internalizar o rótulo. A injustiça dói, mas a dor só se torna sofrimento destrutivo quando você entrega o controle da sua identidade para os seus algozes. Agora precisamos falar do campo de batalha mais perigoso, a sua própria mente. Porque o maior sucesso da rejeição social não é te jogar no abismo, mas fazer você acreditar que merece estar lá. A desumanização começa quando você internaliza o rótulo de lixo dado por terceiros. Você se torna seu próprio algoz. Na psicologia analítica de Jung, existe o conceito de sombra. A sombra é a parte de nós que a sociedade rejeitamos. É composta pelos nossos instintos, pelos traços de personalidade que consideramos feios, fracos ou inaceitáveis. Não é apenas a sociedade que rejeita, mas também nós mesmos. Quando o rudo é jogado no abismo, ele é forçado a confrontar o lixo externo. Mas o verdadeiro teste é: ele vai deixar que a acusação de assassino e o rótulo de Geber destruam sua identidade? O que Gashakuta nos ensina aqui é sobre a projeção da sombra. Quando alguém te chama de lixo ou te rejeita com desprezo, essa pessoa está muitas vezes projetando a própria sombra dela em você. É mais fácil descartar um defeito no outro do que reconhecer a própria falha. Você, como espectador, precisa entender isso. A rejeição de quem está de fora diz muito mais sobre a falta de capacidade do outro de enxergar valor do que sobre a sua ausência de valor. Eu diria que a leveza não vem quando o passado desaparece, vem quando ele deixa de ser uma prisão. E a prisão é construída na sua mente quando você permite que a opinião destrutiva dos outros ocupe o lugar da sua autocompaixão. O caminho para parar de ser o lixo da sua mente é a integração da sombra. Você não precisa ser perfeito, você não precisa negar seus erros, você precisa olhar para os seus desajustes, para suas imperfeições e dizer que faz parte de você mesmo. É o processo de pegar o lixo que você tem medo de mostrar, a sua raiva, a sua fragilidade, o seu desajuste, e em vez de enterrá-lo, é usá-lo como combustível criativo. Rudo não esconde que é lixo do abismo. Rudo não esconde que é um lixo no abismo. Ele usa a percepção dos outros como camuflagem e a sua habilidade desprezada como arma secreta. Chegamos ao ponto crucial do vídeo. O rudo no abismo não fica chorando pela vida antiga. Ele aprende a viver e lutar com o que tem. Sua arma é feita de lixo. Aqui são alguns passos para aplicar a lição de Gashakuta na nossa vida. A inventariação. Você não pode transformar o que você ignora. O primeiro passo é parar de resistir à dor da rejeição e encará-la como um material bruto. Quais foram os rótulos mais dolorosos que já te deram? Por exemplo, fracassado, antissocial, desajustado, ingênuo. Pegue o rótulo mais doloroso e pergunte: qual é a verdade distorcida aqui? Se te chamaram de antissocial, a verdade pode ser, na verdade, que você valoriza profundamente o seu tempo sozinho e não força a estar em grupos vazios. Se te chamaram de ingênuo, a verdade pode ser que você prefere preservar a sua capacidade de confiar nas pessoas, o que faz te tornar vulnerável, mas também aberto a conexões autênticas. Você precisa tocar seu lixo emocional. Você não está negando a dor, está apenas dando um novo nome e encontrando a força oculta dentro da fraqueza. Uma outra sugestão seria a construção do muro. No abismo, Ruda aprende a se proteger dos Gebers, que são os lixos que viraram monstros. Você precisa aprender a se proteger das projeções destrutivas dos outros. Sempre que a rejeição bater, pare e desenhe um círculo mentalmente. O que está dentro do círculo vai ser sua reação, seu esforço, sua bondade, sua disciplina. O que está fora vai ser a opinião da sua ex, os julgamentos do seu chefe, o que o vizinho pensa, o sucesso do seu rival. Toda a energia que você gastaria tentando mover algo que está fora do círculo, você deve gastar fortalecendo algo dentro dele. Você não está isolado, você está focado. Você está concentrado em dominar sua própria arte e não a aprovação do público. Uma outra sugestão é ter um novo sentido. Identifique a sua diferença. O que em você é o lixo que a sociedade não sabe usar?
Por exemplo, sua obsessão por detalhes, sua sensibilidade extrema, seu gosto estranho. Nomeie essas diferenças. Como elas conseguem se tornar sua arma? Um exemplo bom seria que a sua obsessão por detalhes pode se tornar uma excelência profissional. A sua sensibilidade extrema se torna empatia e profundidade artística. Rudo não tenta esconder sua marca de condenado. Ele a incorpora ao seu design de batalha. Pare de tentar se curar de ser você mesmo. Aceite que a sua rejeição é hoje a sua história mais interessante e a origem do seu poder único. Este é o guia do catador. Ele não vai eliminar a dor, mas vai te dar o poder da escolha sobre o que fazer com ela. Para fechar, a jornada de Rudo nos ensina que a queda não é o fim, mas a fundação. A lição é simples, mas exige coragem para ser vivida. Você é o alquimista da sua própria vida. O que o mundo chama de lixo, você tem o poder de transmutar em ouro. Seja como Rudo, pare de olhar para o muro de cima com saudade. Olhe para sua mão, olhe para o seu Geber. Use a dor, o desajuste e a rejeição para forjar a sua arma única. Agora eu quero saber de você. Qual foi a coisa mais dolorosa que já te falaram? E como você está começando a transformá-la na sua arma mais forte? Deixe a sua resposta aqui nos comentários, porque eu vou ler todos. O seu comentário não vai ser só o engajamento do vídeo. É o ato de conseguir se comunicar com as outras pessoas que podem sentir o mesmo que você. Muito obrigado.